No último bloco do Destaques TST de hoje, você acompanha o discurso do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Oreste Dallazen. Veja como foi. O Tribunal Superior do Trabalho rejubila-se hoje em sessão solene para celebrar e cultuar um fato histórico para a sociedade brasileira. Há 70 anos, em 1º de maio de 1941, era instalada a Justiça do Trabalho no Brasil. Surgia, por feliz coincidência, exatamente no cinquentenário da memorável encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, encíclica que ajudara a construir o direito do trabalho, o direito novo para cuja aplicação nasceu a Justiça do Trabalho. Direito novo que viera e veio, como bem pontua José Luciano de Castilho Pereira, para humanizar o capitalismo selvagem da segunda Revolução Industrial e, portanto, que emergiu com função civilizatória e democrática. Após 4 séculos de uma economia fundada no trabalho escravo, de que ainda hoje pululam resquícios aqui e acolá, a Justiça do Trabalho floresceu tendo presente o grito libertário da Declaração de Filadélfia de 1944, em que se reafirmou esta grave advertência que nos vem do Tratado de Versalhes. A penúria, seja onde for, constitui um perigo para a prosperidade geral. Instituída administrativamente em 1932, inequívoco que a partir de 1941, instalada e em pleno funcionamento, a Justiça do Trabalho deslindou-se inteiramente do Poder Executivo. Desde então, desfrutou de autonomia administrativa e jurisdicional, conquanto somente em 1946 fosse oficialmente incorporada ao Poder Judiciário Nacional. No Brasil, a Justiça do Trabalho não foi produto da necessidade imediata de controlar convulsões sociais, como você sabe, a exemplo do que ocorreu em outros países, como a Inglaterra e a França na Europa e o México no continente americano. Embora inquietante, a situação apenas latente da questão social, resultante do nosso então incipiente desenvolvimento industrial na primeira metade do século passado, não proporcionou lutas que explicassem o nascimento da Justiça do Trabalho, mesmo porque os sindicatos de categoria profissional, quando existentes, não dispunham de vigor e combatividade suficientes para gerar uma consciência de classe entre os trabalhadores. Por isso, a rigor, os órgãos embrionários da Justiça do Trabalho não foram propriamente fruto de uma reivindicação social, foram fruto de uma ação governamental preventiva ante o mero receio de embates mais sérios que poderiam sobrevir entre o capital e o trabalho. Recorde-se que vivíamos, então, no plano político, sob a ditadura do Estado Novo do presidente Getúlio Vargas. No campo trabalhista, um Brasil ainda rural engatinhava vagarosamente tentando alcançar a Revolução Industrial que começara na Inglaterra do século XVIII e já chegara a todo o mundo civilizado. Hoje, transcorridos apenas 70 anos, curioso e surpreendente notar que o mundo e o Brasil passaram por radicais transformações com flagrantes impactos na órbita trabalhista. A Revolução Industrial já é passado. Inquestionável que, atualmente, o mundo assiste a uma nova revolução tecnológica. Vivemos sob o signo da 4ª onda globalizante, afetados em quase todas as dimensões de nossas vidas pela revolução da informática e pelas novas tecnologias da informação. Como é de intuitiva percepção, esta nova era do saber e da informação operou e está operando profundas metamorfoses na sociedade. Sem dúvida, o direito do trabalho foi um dos ramos da ciência jurídica mais atingidos pelos efeitos das novas tecnologias da informação no ambiente de trabalho. E, claro, por extensão,
o direito processual do trabalho e a justiça do trabalho. Vimos, pois, descortinarem-se aos nossos olhos dois mundos absolutamente distintos, separados por 7 décadas, mas unidos pela história de uma instituição, a Justiça do Trabalho. Desde 1941, já foram ajuizados mais de 67 milhões de processos na Justiça do Trabalho. Só em 2010, recebemos e solucionamos cerca de 2 milhões de novas ações nos 3 graus de jurisdição, o que denota a estupenda e inquebrantável confiança da sociedade em sua atuação. Somente em 2010, a Justiça do Trabalho reverteu aos jurisdicionados aproximadamente 11,2 bilhões e arrecadou 3,2 bilhões aos cofres públicos a título de imposto de renda, contribuição previdenciária, custas e multas. Segundo a avaliação do Conselho Nacional de Justiça, a Justiça do Trabalho é o mais rápido e eficiente ramo do Poder Judiciário Nacional. Nem poderia ser diferente. Como se trata de uma justiça que cuida de direitos fundamentais do homem, ao aplicar leis de caráter tutelar, dela se exige, como pontuava Alejandro Galar Falck já em 1936, extrema sensibilidade, enorme rapidez e absoluta gratuidade, porque sem essas condições, dizia ele, ela se tornaria absolutamente inoperante. Barata, acessível e humana, a Justiça do Trabalho brasileira, orgulhosamente, exibe um feito notável, a meu juízo. Não obstante, clame, por certo, por aperfeiçoamentos aqui e acolá. É o único segmento do Poder Judiciário Nacional que conseguiu, em meu entender, levar o direito às classes populares. Decorridos 70 anos, pode-se reputar muito feliz a opção política do legislador de criar uma jurisdição trabalhista especializada, separando-a da jurisdição comum ante as peculiaridades do direito do trabalho e do processo do trabalho. A exuberante performance da Justiça do Trabalho ao longo das últimas 7 décadas demonstra não apenas o acerto dessa opção política do legislador, revela que a Justiça do Trabalho, a par de dar resposta pronta e adequada aos dissídios que lhe foram submetidos, desempenhou igualmente expressivo papel na construção dogmática do direito do trabalho, mediante jurisprudência construtiva sobre múltiplos temas, antecipou seu legislador. Senhoras e senhores, nos últimos 70 anos, não apenas mudou radicalmente o panorama social, econômico e político. Como sabemos, também muita coisa mudou no panorama legal e constitucional. Sobreveio a Constituição Federal de 1988, em que o valor social do trabalho humano está incluído em um dos princípios fundamentais da República e os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais estão elencados no título que cuida dos direitos e garantias fundamentais. Sobreveio o Código Civil de 2002, dispondo que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Por sua vez, a Emenda Constitucional número 45 de 2004 significou o renascimento da Justiça do Trabalho muito mais fortalecida. O Congresso Nacional emprestou-lhe importância e força crescentes, ao aumentar-lhe substancialmente os poderes para o julgamento de dissídios individuais, a exemplo das causas sobre acidentes de trabalho. Nesse novo cenário jurídico, bem mais intrincado e desafiador, a Justiça do Trabalho é chamada a exercer a ampla diversidade de poderes que lhe são cometidos na atualidade pela Constituição Federal. Instituição viva e vigorosa, no esplendor da maturidade dos seus 70 anos, a Justiça do Trabalho não perdeu, contudo, a inquietação e o sonho por mudanças que possam aprimorá-la. Cônscia de sua responsabilidade social, a Justiça do Trabalho, nesta ocasião, tem a honra e o regozijo de assinar,
protocolo de cooperação técnica com os Ministérios do Trabalho e Emprego, com os Ministério da Previdência Social, com a Advocacia Geral da União e, proximamente, com o Ministério da Saúde, tendo por objeto o lançamento hoje de um Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Acompanhamos com enorme apreensão o notório recrudescimento observado de uns tempos a esta parte nos índices estatísticos oficiais sobre acidentes de trabalho no Brasil. Precisamos sensibilizar a sociedade e buscar o engajamento de todos os segmentos envolvidos. No que tange especificamente à Justiça do Trabalho, vamos desenvolver de imediato uma campanha institucional de rádio, TV, mídia impressa e internet, em 2 etapas. A primeira alertará para a gravidade de que se reveste a questão. E a segunda será pedagógica, será educacional, transmitindo informações sobre segurança laboral aos empresários e trabalhadores. Pretendemos o envolvimento e a mobilização de todos os tribunais regionais do trabalho, de todos os juízes do trabalho de primeiro grau, de boa vontade, estimulando-os ao voluntariado na realização de palestras, cursos e outras ações educativas no âmbito das empresas. Para tanto, desde já, encareço a inestimável colaboração de todos os magistrados do trabalho brasileiros. Pretendemos ainda estimular a realização de pesquisas sobre acidentes de trabalho, mediante a aproximação com a academia e institutos de pesquisa. Precisamos aprofundar estudos científicos para saber controlar os riscos, identificar os perigos, decidir quem deve ser alertado e como, entre outros aspectos concernentes ao tema. Eis aí algumas das medidas concretas, dentre outras, senhoras e senhores, com que, de sua parte, o Tribunal Superior do Trabalho e a Justiça do Trabalho buscarão operacionalizar o cumprimento das metas do programa e do protocolo. Como se vê, a Justiça do Trabalho ambiciona sair do imobilismo. Em postura proativa e inédita no Poder Judiciário Nacional, quer abandonar a sua tradicional e passiva atuação somente pós-conflito, para se empenhar igualmente e de forma profunda e intensiva na prevenção de novos litígios. Um acidente a menos é um processo trabalhista a menos. A celebração desta ocasião, contudo, enseja outras reflexões. Como toda obra humana, a Justiça do Trabalho exige aprimoramentos. A consolidação das leis do trabalho, seu principal instrumento de trabalho, também completará 70 anos em breve. Outrora modelo de simplicidade eficiente e inspiração dos reformistas do processo civil, as regras processuais trabalhistas já não respondem com a mesma velocidade às demandas da atualidade, notadamente na chamada fase de execução ou de cumprimento. O Tribunal Superior do Trabalho pretende encaminhar, muito em breve, específico projeto de lei destinado a atualizar e tornar mais eficazes as normas que regem a execução trabalhista. Finalmente, alegra-me anunciar que iniciamos ontem o desenvolvimento concreto do processo eletrônico nacional e unificado, fase de conhecimento, mediante adaptação às normas procedimentais trabalhistas do sistema PJE, adotado pelo Conselho Nacional de Justiça. Nesse rumo, com a cooperação imprescindível dos tribunais regionais do trabalho, desencadeamos um verdadeiro mutirão de cerca de 30 servidores, analistas de sistema especializados, sem prejuízo de terceirização parcial. É a velha Justiça do Trabalho que se inova e se renova, inspirada na experiência e no aprendizado do passado, com os pés firmes no presente e os olhos voltados ao futuro, firme na sua missão de realizar justiça no âmbito das relações de trabalho e contribuir para o fortalecimento da cidadania. Senhoras e senhores, seria faltar com um imperativo de justiça encerrar este pronunciamento. Em primeiro lugar, sem agradecer as palavras gentis e generosas do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e do excelentíssimo Procurador-Geral do Trabalho, ambos
ambas instituições co-irmãs e que ajudam a administrar a justiça do trabalho. A eles, o nosso profundo agradecimento pelas palavras amáveis e de estímulo com que nos distinguiram nesta ocasião muito significativa para a justiça do trabalho. Mas não posso também, por imperativo de justiça, deixar de emitir uma palavra de gratidão e de reconhecimento, em meu nome e em nome do povo brasileiro, a todos os servidores e magistrados da Justiça do Trabalho, bem assim aos ministros desta Casa, de ontem e de hoje, que ajudaram e ajudam a construir esta bela catedral de justiça social da cidadania brasileira, chamada Justiça do Trabalho. A todos uma cordial saudação. Somos a justiça da esperança e dos sonhos. Parafraseando Fernando Pessoa, temos em nós todos os sonhos do mundo. Muito obrigado. Você acompanhou na edição de hoje a solenidade de comemoração dos 70 anos da Justiça do Trabalho no Brasil. E você pode continuar ligado no TST. Veja como, pela internet em tempo real, tst.jus.br, pelo Twitter e também pelos vídeos no youtube.com/TST. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na semana que vem. Então, até lá!